Olá, meus queridos alunos! Vamos para mais uma aula do componente curricular de História. Vamos juntos? Aprendemos em aulas anteriores que quando o português Pedro Álvares Cabral chegou em terras brasileiras, não havia povoados, nem vilas e nem cidades. Essas terras eram habitadas por povos indígenas. Então, em 1530, Martins Afonso de Souza veio para o Brasil combater os franceses e, chegando aqui, formou um pequeno povoado, que meses depois foi elevado à vila de São Vicente, que mais tarde foi elevada cidade. E depois desse momento histórico, falamos sobre algumas capitais brasileiras. Você lembra qual foi a primeira capital do Brasil? A gente estudou isso em aulas anteriores. Você lembra? A primeira capital do Brasil foi Salvador. Muito bem. Salvador foi fundada em 1549. E você sabe qual foi a segunda capital? A gente também estudou em aulas anteriores. Qual foi? Se você disse que a segunda capital foi Rio de Janeiro, você também acertou. Que massa, né? E você sabia que aconteceu uma terceira mudança de capital? Sim, teve uma terceira mudança de capital. Qual será? Essa capital é atualmente a capital do Brasil. Você sabe qual é a capital do Brasil? Não ou sim? Brasília. Sim, Brasília foi a terceira capital do Brasil e é atualmente a capital do Brasil. Olha, não vá se confundir. Brasília é a capital atual do Brasil. A cidade de Brasília foi planejada pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer. E essa mudança, essa ideia de trazer a capital para Brasília, ela tinha por objetivos integrar as várias partes do Brasil. Essa ideia, ela não era nova, ela tinha sido estudada desde os meados do século XVIII e já estava prevista na Constituição da República. A construção de Brasília provocou tão grande entusiasmo na população que uma enorme quantidade de trabalhadores se deslocaram de suas cidades para o centro do país. E o mais interessante disso tudo é que a maioria dos trabalhadores que construíram Brasília são, em sua maioria, nordestinos. E esses nordestinos eram chamados de candangos. As obras da construção de Brasília duraram em torno de 3 anos e 10 meses. Só assim, o presidente Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília em 21 de abril de 1960. Vejam nessas imagens, é o grande marco histórico da inauguração de Brasília, a atual capital do Brasil. Gostaram? A cidade de Brasília foi uma cidade planejada, não é isso? Porém, ao longo da história do Brasil, centenas de fortes foram construídos. E você sabia que algumas cidades brasileiras foram formadas em torno de um forte? Mas o que é mesmo um forte? Qual seria o objetivo? Então, a função principal do forte é preservar a integridade do território nacional. E aqui vocês vão conhecer alguns exemplos de cidades que foram construídas ou erguidas em torno de um forte. O primeiro exemplo é o Forte dos Reis Magos,
que foi construída em 1958, a qual deu origem à cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Esse Forte dos Reis Magos, ele tem o formato de estrela de 5 pontas. Bonito, né? Aqui o Forte de São Luís, construído em 1612, erguido pelos franceses. Em torno desse forte se formou São Luís, a capital do Maranhão. Mais outro exemplo aqui, o Forte do Presépio de Santa Maria do Belém, em 1616, a qual deu origem à capital do Pará. E aqui mais um exemplo de uma cidade construída em torno de um forte. Nós temos aqui a imagem da fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, em 1649, a qual deu origem à cidade de Fortaleza, a capital do Ceará. A nossa aula de hoje e em aulas anteriores falamos um pouco sobre as cidades brasileiras. E esse momento da aula eu quero encerrar te fazendo essa pergunta. Você sabe a origem da sua cidade? Se você é de Picos, o que você sabe sobre a história da cidade de Picos? Eu gostaria que você pesquisasse com os seus familiares e assim pudesse compartilhar, nos grupos ou na plataforma o que você pesquisou e o que você aprendeu sobre a origem da sua cidade, sobre a origem da cidade de Picos. A gente se encontra na próxima aula e desejo uma boa pesquisa.